E amados, boa noite, Deus abençoe a todos. Vamos meditar um pouquinho? Então, se você ainda não começou o Evangelho de Marcos, nós estamos no capítulo 1 ainda, hein, pessoal? Estamos só meditando, só vendo aqui, observando bem a palavra de Deus. A gente não está aqui para querer mudar nada. Nós estamos aqui justamente para analisar a palavra e conhecer Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ok? Então tá lá. Vamos agora continuar no capítulo 1, no versículo 14, né? Vamos ver se a gente consegue ir até o 28, tá ok? Se não, tudo bem, não tem problema, fica para a próxima semana o restante, tá? A vocação dos primeiros apóstolos. Ok, Jesus, depois de ser batizado, foi levado ao deserto, onde foi tentado por Satanás. Isso que é muito importante a gente entender, que a partir daquele momento, quando Deus fala, esse é meu filho, o diabo fica sabendo quem era Jesus, que o prometido de Deus, que o filho de Deus tinha vindo à terra, ok? Aí Satanás vai tentar Jesus no deserto e vai lá com toda a sua força, ok? Ele não tentou ninguém tanto quanto tentou Jesus Cristo, ok? Olha só. Então, ele foi tentado por 40 dias. Veja que coisa, é bom guardar isso aí. Então tá, vamos lá na vocação dos primeiros apóstolos. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Agora não é mais arrependimento apenas, é crer no evangelho, crer na boa nova, crer na novidade, no novo de Deus. O novo de Deus, Jesus. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André. Esse Simão é Pedro, tá? Viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Eles estavam pescando, estavam no ato da pescaria, e Jesus grita para eles, olha só, ele estava pescando, né? Lá, jogando as redes no mar. Estavam pescando. E Jesus acena para eles lá e chama eles. Venham atrás de mim, me sigam, e vocês vão ser pescadores de homens, tá? Pessoal, esse pescadores de homens aqui, tá? Tem uma coisa muito importante, muito interessante que eu estava observando aqui. Você veja que lá no livro de Jeremias, Antigo Testamento, tá? No capítulo 16, ele fala assim, né? Jeremias, né? No livro de Jeremias, né? Existe uma palavra que fala assim: vos farei pescadores de homens, ok? Então, cumpre-se a profecia, certo? Do livro de Jeremias, que ele ia fazer pescadores de homens, e está se cumprindo aqui, quando Jesus chama esses pescadores aqui, tá certo? Pois bem, e também ele fala, e farei caçadores de homens, além de pescadores, ele vai fazer também caçadores de homens, um outro tipo, certo? Pescadores de homens, certo? Que era na água, claro, né? Uma figura. E caçadores, que caçariam pelos montes, caçariam até pelas fendas das rochas, das montanhas, ok? Então, isso é uma alusão ao evangelismo gentil, fora do povo judeu, você está entendendo? Pescadores de homens, ali especificamente seria o povo judeu, né, que o rejeitou, né, os judeus rejeitaram, está lá no comecinho, no capítulo 1 do Evangelho de João, e depois ele fala assim, farei também caçadores de homens. Esse caçador de homem, aí já entra lá, né, mais para frente, quando Paulo começa seu ministério gentil, o evangelismo de gentil. Caçando por quê? Porque ele vai com um evangelho não como Jesus Cristo, não como Pedro. Ele vai com o evangelho pegando pesado com o povo, ensinando doutrinas realmente, a doutrina da salvação de maneira profunda para o povo, entendeu? Não pesada assim, mas de maneira mais profunda, para o povo se converter mesmo. Paulo era muito, muito ungido, ok? Vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram.
Andando mais para frente, um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Esses já estavam fazendo o quê? Já tinham recolhido as redes. Estavam trabalhando aonde? Nas redes, arrumando as redes, remendando as redes, costurando as redes. Veja só, enquanto uns trabalhavam, estavam pescando ainda, esses já estavam recolhendo as redes. Muito interessante isso também, só que não vamos meditar nisso agora. E logo chamou eles. E eles deixaram o seu pai Zebedeu no barco com os empregados e foram após Jesus. Certo? Ali, Cafarnaum significa aldeia de Naum. Naum significa consolação. Aldeia da consolação. Certo? Cafarnaum, lá onde Jesus morou. Certo? Quando veio lá de Jerusalém, né? Ele lá de Belém, certo? Ele foi para Cafarnaum. Tá ok? Veio para ser batizado, ficou em Cafarnaum. E então, já vamos para frente. Deixa eu falar mais um pouquinho de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, ela era muito próspera na arte da pescaria, na indústria pesqueira, certo? E o que acontece? Existiam coletores de impostos, por isso que Jesus vai chamar Mateus da coletoria de impostos. Existia uma sentinela muito poderosa, muito forte da romana lá, para manter a ordem no lugar, porque era um lugar muito próspero. Então era um lugar de onde o romano tirava a sua riqueza para continuar com o seu poderio sobre o mundo, ok? Um dos lugares, só tirava de vários lugares. Ok. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar. Olha só, Jesus chamou esses 4, certo? E daí foi para a sinagoga, passando mais alguns dias, né? No sábado, né? Entrou na sinagoga e começou a ensinar. E eles maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual exclamou: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sabemos quem és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu-o, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo sacudiu-o violentamente e gritou em alta voz e saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: o que é isto que está acontecendo? Ok? Ele fala assim, né? E os outros, né, ficavam, né, entre si, falavam: o que está acontecendo aqui? Um novo ensinamento demonstrado com prática. Né? Perguntaram, né? Um novo ensinamento com demonstração prática? Ele consegue calar espíritos demoníacos, imundos, e ainda os expulsa. E a notícia correu rapidamente e todos na Galileia ficaram sabendo do incidente. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André, acompanhado por Tiago e João. A sogra de Simão estava na cama, ardendo em febre. Informado disso, Jesus foi até onde ela estava, pegou-a pela mão e a fez levantar-se. Tão logo a febre a deixou. Ela foi preparar o jantar para eles, né? Então logo a febre a deixou. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, foram trazidas a ele pessoas doentes, afligidas por espíritos malignos. A cidade inteira de Cafarnaum fez fila na porta da casa. Ele curou os corpos doentes e as almas atormentadas. Os demônios conheciam sua verdadeira identidade, mas ele não permitia que se pronunciassem. Pessoal, tem uma coisa assim muito clara aqui. Jesus não permitia que os demônios falassem. Por quê? Porque os demônios conheciam Jesus da onde? Conheciam Jesus do deserto. Por isso que eu falei para a gente prestar um pouco atenção ali, né? Quando todos os demônios foram lá para tentar, certo? Derrubar Jesus, fazer Jesus cair em tentação. Ok? Então eles conheciam Jesus do deserto, conheciam Jesus daquela tentação. Eles foram derrotados ali. Então eles já estavam com medo, eles tinham medo de Jesus. Certo? Outra coisa, Jesus estava na sinagoga. Vamos mudar um pouquinho essa palavra para a igreja. Jesus estava na igreja. Quando deixam Jesus entrar, né? Quando deixa Jesus entrar na igreja, ele entra na igreja e começa a ensinar. Ensina através do pastor, ensina através de professores de escola bíblica. Ele ensina, ok? Jesus é assim, é a palavra. É a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus, ok? Então vejam bem.
Ele entrou na sinagoga, começou a ensinar, e dentro da sinagoga o diabo estava lá. Os demônios, né? O endemoniado estava lá. Uma coisa importante, o demônio só fala, certo? Quando tem uma pessoa que ele possa usar, senão ele não fala. O demônio, você veja que depois que o demônio saiu daquele homem, parou de falar. Interessante isso, né? Outra coisa, por que Jesus mandou ele calar e sair dele? Né? Porque, claro, porque já está escrito ali, explicadinho ali, que era para que não revelassem quem Jesus era. Outra coisa, para que eles não evangelizassem. Se eles começam a falar, você é o Messias, você é o Filho de Deus, você é Jesus Cristo, você não sei o que e tal, explicando tudo quem Jesus era, as pessoas iam sair dali seguindo demônios, não iam seguir missionários, não iam seguir evangelistas, não iam seguir Jesus, eles iam seguir demônios. Olha o enrolo, o engodo. Amém? Queridos, isso é muito importante a gente ter na nossa vida, certo? O demônio não fala uma voz, né? Só se a pessoa for perturbada, né? Mas isso aí dificilmente acontece. Veja que ele usa pessoas para falar, tá ok? Segundo, toda palavra, por mais que seja Bíblia, por mais que seja a palavra de Deus escrita, certo? Falada por um demônio não vale nada. Sabe por quê? Olha aqui. Até a verdade na boca do diabo é mentira. Isso aqui eu escrevi, né? Porque ele é mentiroso. Até a palavra de Deus na boca do diabo é mentira. Até a palavra na boca de algumas pessoas é mentira. A palavra de Deus. Tá ok? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nesses últimos dias. Temos que discernir as pessoas que são de Deus e não são. Como a gente faz isso? A gente pode ver, né? Acontece muito na mídia aí, né? O diabo ele é mentiroso. Sabe por quê? Porque falta testemunho. Ele conhece a palavra, ele sabe a palavra, mas ele não tem um testemunho que possa garantir a palavra na boca dele. Estão entendendo? Então, o que é importante? É importante a gente conhecer, a gente ter uma vida de testemunho, certo? Uma vida de conversão. O diabo não tem uma vida de conversão. Então é muito fácil a gente identificar quem é e quem não é de Cristo. Quem prega a palavra e quem prega a palavra de Deus. Certo? Porque hoje a palavra é ensinada para coletar dinheiro, palavra para dominar pessoas, sabe? É uma coisa muito triste, é muito terrível, né? E você pode imaginar por aí. Amém, querido? E Jesus, naquela noite, ele começou a fazer uma limpa em Cafarnaum. Se você for um pouquinho mais curioso, ler aí os capítulos adiante, até o capítulo 7, 8 mais ou menos, você vai ver que Jesus faz uma limpa em Cafarnaum. Porque Cafarnaum, certo, era onde Jesus foi morar. Ouvi uma teologia de prosperidade aí falando que Jesus morava na praia, tinha uma casa de praia, uma casa de veraneio, né? Nada a ver, né? Nada a ver, certo? Mas o seguinte, ele morava em Cafarnaum, certo? E naquela cidade ele fez uma limpa. Nessa noite ele começou fazendo uma limpa na casa de Pedro lá, e o pessoal começou a chegar. E todos os lugares que ele parava, até na casa dele, né, as pessoas iam desesperadas atrás dele. Derrubavam abriram até o telhado dele para poder chegar a ele para ser curado. Tamanho era o desespero desse povo. Amém? Então nós temos que buscar Jesus desesperadamente também, queridos. Amém? Hoje nós passamos um pouquinho na meditação, foi mais lá, quase 14 minutos aí, tá bem? Mas eu queria que você pensasse nisso um pouquinho, né? E lesse com mais calma, quiser voltar ao vídeo, anotar o que eu falei, buscar, e eu quero que o Senhor vá te dando sabedoria, que o Senhor vá te dando sabedoria, porque conhecimento a gente só tem lendo, só tem estudando, gastando tempo, investindo um tempo. E não vai investir 5, 6 horas por dia. Meia hora, 1 hora, certo? Consultando pessoas que conhecem a palavra. Consulta o teu pastor, lá o teu líder na tua igreja. Amém, querido? Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra cole no teu coração. Tchau.